E no Papo Sintonia, eu converso agora com Otonei Alcântara. Ele é advogado, sócio do Alcântara Advogados, advogado da Cúria e responsável na Bahia do movimento Comunhão e Libertação. Hoje ele está aqui para falar sobre o senso religioso. É um livro, na verdade, uma trilogia, uma série, né, de obras que trazem um conceito muito profundo sobre o que é ser religioso, mas melhor ainda, né? Que é ser humano. Seja bem-vindo, Otonei, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, muito obrigado, muito honrado pelo convite. Para nós do Movimento Comunhão e Libertação, é de fato uma honra poder lançar esse livro, que é um livro muito importante para a nossa história. Vamos falar assim sobre essa obra e sobre esse evento também que vai acontecer, mas antes, o que seria esse senso religioso, esse sentido, né, de ser religioso no seu aspecto mais profundo? Bom, o Senso Religioso é um livro escrito por um padre italiano chamado Luigi Giussani. Ele fundou um carisma, que é o Comunhão e Libertação, que hoje se encontra em 90 países no mundo inteiro. Aqui no Brasil, há 50 anos, inclusive aqui em Salvador, há mais de 30 anos. Foi trazido aqui por Dom Petrini, o nosso bispo, foi bispo auxiliar, bispo de Camaçari e hoje bispo emérito. Então, dentro disso, Dom Giussani, ele percebia o que, já lá nos anos 50, o que é que ele se dava conta? As igrejas de Milão estavam lotadas, o catolicismo ainda era o ponto assim decisivo para a sociedade italiana, mas ele percebia que havia uma perda do significado do que era ser católico. Então a pessoa ia por costume, a pessoa ia porque a família sempre o tinha levado, mas ele não tinha mais aquele nexo entre Cristo e a própria pessoa. Então ele foi dar aula numa escola chamada Bechet, e lá encontrando os jovens, ele se deu conta cada vez mais, e foi interpelado por um menino que disse assim: o senhor veio fazer o que aqui? Porque a fé não tem nada a ver com a razão. O que é que o senhor veio dar aula aqui de quê? Ele disse: mas o que é a fé? E ninguém sabia responder. O que é a razão? Ninguém sabia responder. E ele era uma pessoa muito instigante, e a partir disso um grupo de pessoas começou a segui-lo. E ele então, respondendo a um pedido do cardeal da época lá em Milão, para aprofundar exatamente o que era o senso religioso, e começa a surgir esta obra. Então, para Dom Giussani, o senso religioso é o núcleo da pessoa. Quer dizer, qual é o centro de todo ser humano? É exatamente esse desejo de beleza que todos nós carregamos, o desejo de justiça, o desejo de felicidade que todos os homens carregam. Esse desejo de beleza, para que a gente não confunda, ele é num sentido amplo, né? Quando nós estamos falando de beleza, nós estamos falando aqui de estética, de ser belo dentro dos padrões de beleza que a gente reconhece. Essa beleza que o livro traz, que a obra traz e que está no nosso desejo humano, o que seria? A beleza é exatamente a plenitude da vida, né? Que vai desde o fato que um lugar é bonito, mas também a paz, mas também o fato que sua vida tem sentido, que sua vida tem significado, que vale a pena viver cada circunstância da vida. A beleza num sentido mais profundo da palavra beleza, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe completa. E o homem se lança na vida buscando essas coisas. E então o livro trata exatamente dessa característica de todos os homens. Ele dá um exemplo muito interessante. Por que é que nós podemos, por exemplo, ler um livro escrito na Grécia há 2000 anos atrás? Outra cultura, outros costumes, outra antropologia, porque também naqueles homens aparece no drama o desejo de beleza, o desejo de felicidade, o desejo de justiça. E você se identifica queimando 2000 anos de história, porque tem alguma coisa naquela obra que também está em você. E por que você pode, por exemplo, ler um autor chinês que fala de coisas que você... Porque exatamente ali também tem alguma coisa que está em você. Por que você pode se comover com uma música americana sem entender a letra? Porque aquela beleza toca uma fibra profunda em você que toda a humanidade carrega. E para Dom Giussani é decisivo a redescoberta desse senso religioso, porque é só a partir do senso religioso que eu me dou conta de quem eu sou. E só quando eu sei, ou minimamente me dou conta de quem eu sou, é que eu posso buscar a verdade. E esse é um livro, como você disse, que está dentro de um percurso, porque o segundo livro é a pretensão cristã.
A pretensão de Cristo é responder, é o único homem que se colocou como resposta ao senso religioso de todo e qualquer homem. É por isso que a igreja faz a missão, porque Jesus se coloca não como uma resposta meramente cultural, mas como uma resposta profunda a esse aspecto da pessoa, presente em toda e qualquer pessoa, em qualquer momento da história. E aí tem o terceiro livro, né, que completa a obra, né? Desse Exatamente. percurso, que é uma caminhada, é uma jornada, é a nossa jornada de nós para nós mesmos, para a nossa essência, né? Nós falamos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá bom, isso não é só uma frase. O que está por trás disso? Ser imagem e semelhança de Deus é exatamente buscar esse sentido desses pilares que você falou, da beleza, da justiça, da felicidade. Aí quando a gente olha o mundo de hoje, claro, tem belezas naturais, mas o que é? Será que nós estamos produzindo beleza nas nossas relações, naquilo que a gente cria? Quando a gente olha que estamos num conflito mundial, será que a gente está promovendo justiça? Será que a gente está promovendo paz? Então, como que é ser, de fato, imagem e semelhança de Deus na prática? E aí eu pergunto, o que essa obra, o senso religioso, causa ou pode causar de transformação na vida das pessoas que vão ler, né? Bom, Esse trabalho. aí eu tenho que dar o meu testemunho, porque eu, por exemplo, eu era ateu, estudante de filosofia, completamente desligado de qualquer ligação com a fé, e acabei me convertendo com 24 anos, e eu estou lendo esse livro há mais ou menos 30 anos, e esse livro, digamos assim, mudou o modo de eu estar diante da vida. Porque qual é a grande questão para Dom Giussani? A realidade diante do real. Ele tem uma passagem no livro que ele diz assim: se você nascesse hoje com a consciência que você tem agora, sem nenhuma informação, mas com a consciência que você tem agora, e você então de repente está diante do real, o que é que isso lhe causaria? Ele faz essa pergunta. Então, e ele próprio responde que um maravilhamento, não é tanto um medo, mas você diante da realidade, do fato que você existe, do fato que eu existo, do fato que o real existe. Então também nasce uma pergunta: quem me fez? Porque é evidente. O que é evidente? Que eu não me faço. E o que é evidente? Que eu não faço a realidade. Então, essa percepção de que eu não me faço e de que eu não faço a realidade, Giussani fala que essa é a genética da razão humana. Ou seja, tudo que você faz tem dentro, é como se estivesse dentro, sem que você tivesse consciência. Eu sou tu que me fazes. Se eu não recupero isto, eu não tenho como, por exemplo, você pense, por exemplo, se o Hamas e os líderes de Israel se dessem conta, eu não me faço agora, eu sou um tu que me fazes, poderia nascer um diálogo. Claro. Aí, quando a gente tem essa consciência, assume essa condição que o eu sou, na verdade, é tu que me fazes, a prepotência, a arrogância, frases do tipo, você sabe com quem você está falando? Não existiriam no mundo. A gente teria esse dar face o outro lado, porque dar face não é simplesmente colocar o outro lado do rosto para bater, é dizer... Não, Patrícia, você agora gente, tocou num ponto extraordinário, porque para Giussani, a moralidade, que é exatamente a forma como eu me relaciono com as pessoas e com as coisas, não nasce primeiramente da norma, que aí seria moralismo. Nasce da consciência de quem eu sou. Eu não sou agora, nesse instante, eu sou um tu que me fazes. E você, muito inteligentemente, percebeu, quer dizer, se eu me dou conta que eu sou um tu que me fazes agora, evidentemente que minha relação com as coisas muda. É totalmente diversa. Não vai ter espaço para conflito, porque a dimensão da nossa existência, do estar aqui, fica muito mais ampla. Então, aquela briguinha ali do trânsito, porque pegou minha vaga, porque pegou meu lugar na fila, não tem muito sentido. Eu não vou brigar por isso, porque a minha condição humana, a minha existência, o meu eu sou, com tu que me fazes, é muito maior, me coloca num patamar de existência muito mais amplo. Então, essas coisas pequenas do dia a dia vai deixando de existir. Porém, tem um aspecto aí. Quer viver também? No cotidiano. O que é que acontece? Eu perco essa posição vivendo. Sim. Porque a posição adequada, por exemplo, você começa pela manhã.
retoma essa posição. Durante o dia você pede. Aqui, como é que eu faço para viver quem eu sou? Toda hora, a cada instante. Aí teve um homem na história que disse, eu sou o caminho para você ser quem você é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade de você. Eu sou a via para que você continue sendo você. Então, é nesse sentido que Cristo entra na história como uma resposta a esse desejo que eu carrego, profundíssimo, de ser eu mesmo. Porque, para usar a terminologia católica, o pecado original tirou você da posição adequada. Uhum. Por exemplo, Eva e o Adão viviam isso sem problemas. Com a ruptura com Deus, você continua carregando essa imagem e semelhança, você continua carregando esse desejo em você, só que você não consegue vivê-lo. Então, é o fascínio da presença de Cristo que atrai você. Vamos pensar, por exemplo, do encontro de Jesus com a Madalena. O que foi que Jesus produziu na Madalena? Aquela presença física. Puxou essa verdade dela, essa verdade mais profunda. Latente, que estava ali latente, mas dissociada, né? Por conta dessa vida da realidade que vai nos afastando. E aí o que a religião é religar, é fazer essa conexão de novo do que de fato somos. Agora, essa sede está em cada um. O problema é deixar isso aflorar e ir buscar. E aí a gente não fala de determinada crença, se é nessa ou naquela outra religião. Isso vai ser só um caminho, mas para buscar verdadeiramente essa essência. E quando a gente faz esse trabalho de religação, quando a gente entende esse chamado, né, que Cristo traz, procurando viver essa vida cristã, no sentido de trazer o pensamento de Cristo, o sentir de Cristo, o fazer de Cristo, aquilo como diria São Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, Cristo quem vive em mim. E aí essa obra hoje, nossa, Otonei, tão lindo e tão profundo isso, fala tão forte ao nosso coração, né? E o terceiro livro, então, o primeiro livro é o Senso Religioso, que é a natureza humana, e aí todo e qualquer homem carrega, não precisa ser católico, não é um problema de ser católico, é um problema de ser pessoa. Exatamente. Todos os homens carregam, por isso que você pode ler Platão, você pode ler Aristóteles, ou você pode ler um sujeito que é anticatólico, mas tem coisas interessantes, porque no nível dessa vibração primeira do eu, tudo é interessante. O problema é como eu faço para permanecer neste nível. Aí, a segundo livro, que é a pretensão de Cristo, é lhe ajudar nisso. Sim. É ser a resposta para isso. Bom, eu não encontro Cristo mais hoje, fisicamente. Como é que eu faço? O terceiro livro do percurso é Por que Igreja? Porque a igreja é o método com o qual Cristo se propôs para permanecer na história. Então, Cristo, ele inventa a igreja, ou seja, uma amizade que tem como única finalidade permitir que ele permaneça na história, provocando as pessoas, como ele provocou Zaqueu, como ele provocou a Madalena, como ele provocou a Pedro. E é por isso que hoje, por isso que os santos são decisivos, porque nos santos você percebe exatamente, às vezes uma pessoa que não tem nenhuma relação com a igreja, o que é até anticatólico, como você falou de Paulo, mas que impactado por uma presença, Paulo, por exemplo, foi impactado por uma presença física, a presença física dos apóstolos, que eram a continuidade de Cristo, a igreja, e você experimenta o mesmo impacto que João e André. E é isso, digamos, por que igreja? A igreja existe para manter a presença de Cristo dentro da história. E aí a gente não se perde, porque está tudo muito claro, é tudo muito complexo, mas se você olhar, é tudo muito simples. É você existindo, vivendo a sua essência, quem você é, o verdadeiro eu, reconhecendo quem te fez, você não se fez, não temos esse poder. Hoje a gente fala de tecnologias, inteligência artificial, o homem, claro, é evolução, mas ninguém ainda se faz. Não tem essa pretensão. Então, é reconhecer isso e buscar na igreja esse caminho, né? Não tem a presença física mais de Cristo, não tivemos esse privilégio, mas tem a presença dele através da Eucaristia, da igreja, nos sacramentos, na nossa conexão comunitária com o outro, na convivência, e tem ainda o Espírito Santo para nos iluminar no meio disso tudo. Otonei, eu adoraria ficar conversando com você aqui a manhã inteira, mas a gente precisa finalizar o programa, então faça o seu convite para que as pessoas tenham o privilégio desse convite que vai acontecer hoje. Então, hoje, no Instituto Feminino da Bahia, às 19h30,
nós estamos, digamos, lançando, ou melhor, relançando o livro Senso Religioso, e teremos a honra da presença do nosso cardeal primário do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, que irá apresentar o livro, como um sinal também de reconhecimento não só ao carisma do movimento, mas aos movimentos da Igreja Católica, mais uma vez a paternidade se manifestando de Dom Sérgio, que é uma pessoa extraordinária. Teremos também a presença de Alexandre Ferrari, que é o responsável nacional do Movimento Comunhão e Libertação, e eu também estarei lá mediando. Então, convido a todos e acho que poderá ser uma contribuição, independentemente da confissão religiosa a que cada um pertence. A entrada é gratuita para esse evento que vai acontecer lá. Infelizmente não poderei estar, mas estarei lá em vibração, em pensamento, em sentimento e em desejo, viu? Mas como já tenho outro compromisso, não estarei, mas super recomendo e convido, é uma oportunidade ímpar de você, talvez, ter uma virada de chave e resposta, talvez, para muitas questões, através da leitura desse livro. Às vezes o livro é só um portal, né? É um caminho para aquilo que você quer. E o prefácio, gente, o prefácio desse livro... Exatamente, o prefácio é escrito pelo Papa Francisco, ainda cardeal em Buenos Aires, o cardeal Bergoglio. Ele faz um prefácio no lançamento do livro, quando aconteceu em Buenos Aires, que é um espetáculo, porque ele, com a capacidade de síntese, com a inteligência extraordinária, essas coisas que nós falamos, ele coloca isso com muita limpidez, e é uma chave de leitura para você poder adentrar no livro. Ademais, quem quiser comprar o livro e continuar a leitura, nós temos no Movimento Comunhão e Libertação encontros semanais, exatamente para tratar da leitura e da compreensão do livro. E como seria a participação nesses encontros? Livre. A gente se encontra às quartas-feiras, 19h30, no colégio aqui ao lado. Então, presencial, qual seria? Sacramentinas, Vieira? Não, esse... 2 de julho. 2 de julho. Aqui no Garcia, toda quarta-feira. 19h30. 19h30, a participação é franca, as pessoas podem participar. Quem quiser já iniciar agora, já pode, o grupo já começou há quanto tempo? Tem mais de quase 30 anos. Tem só 30 anos. Que o grupo se reúne para você ver a complexidade e o poder que tem esse conteúdo. Eu quero agradecer aqui, primeiro quero agradecer ao universo por me permitir ter esse encontro aqui com a Otonei, como nada é por acaso, né? Certamente. A gente está se reencontrando provavelmente aqui nesse momento. Agradecer e parabenizar pelo seu empenho aí à frente, responsável na Bahia pelo Movimento Comunhão e Libertação, e deixo esses 3 minutinhos finais, né, para que você faça um resumo um pouco de tudo que a gente falou aqui, a importância desse trabalho, e reforce o convite para os nossos ouvintes. Tá, então, o que nós colocamos esse livro nasce da experiência de um homem chamado Luiz Giussani, um homem apaixonado por Cristo, e uma certa vez perguntaram a ele, a coisa mais importante do seu carisma é o senso religioso? Ele disse, não, a coisa mais importante é Cristo. Eu só descobri o senso religioso porque eu encontrei com Cristo. Foi o encontro que eu fiz com Cristo na minha família, no seminário, com alguns amigos, com algumas pessoas, que fizeram com que eu entendesse aquela estrutura mais profunda do meu eu. Então, ele documenta essa estrutura do eu, porque esse não é um livro, digamos, de imaginação, não é uma criação, é um livro muito realista. Giussani procura constatar a estrutura ontológica do eu, aquilo que constitui o núcleo central da nossa subjetividade. E é muito interessante porque numa época onde a subjetividade é tudo, a imaginação é tudo, o sentimento é tudo, Giussani diz, mas o núcleo central não é isso. O núcleo, se você passa essa camada, você encontra uma estrutura objetiva. Ou seja, um homem busca a felicidade o tempo inteiro. Quando um homem tenta o suicídio, ele está buscando a felicidade. Quando você compra uma roupa, você está buscando a felicidade. Só que se você não encontra o ponto, para onde andar, para onde caminhar, esse desejo que é tão pulsante em você pode, digamos, como dizia o Papa Ratzinger, se apaixonar pela finitude, por aquilo que não responde. Então, esse é o drama do homem moderno. Deseja muito, mas joga tudo em coisas finitas. E como o seu desejo é infinito, eu preciso desse objeto infinito. Qual é o objeto infinito? Cristo. Nada mais a dizer, tá tudo dito, gente. É sair
da ilusão dessa vida, de buscar a felicidade, a beleza, a justiça em outros caminhos que não seja o caminho único e verdadeiro que é Jesus Cristo. Esse foi o nosso convite de hoje para você aqui no Sintonia. É nisso que nós acreditamos, de uma vida plena a partir desse caminho da verdade absoluta. Confiar no seu eu, se deixar guiar por quem você verdadeiramente é.